Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa e gostaria de lembrar você as nossas obras podem ser adquiridas. Leia aí na telinha embaixo, no site www.ideiaeditora.com.br. Aí você encontra, pode pedir ao Magno aqui em João Pessoa, ou por telefone 0 operador 83 3222 5986. Você vai encontrar exatamente todas as nossas obras. E em São Paulo você tem a Boa Nova e a Candeia, que são distribuidoras naturais das nossas obras. Você pode pedir de qualquer livraria do Brasil, pode fazer os seus pedidos. E em São Paulo, capital, direto com o Mário Suriano, ele tem todos os nossos livros no telefone 0 operadora 11 2409 1540. Você pode pedir por telefone que ele leve em qualquer parte em São Paulo. Portanto, aí em São Paulo não faltará as nossas obras. Você pode ficar tranquilo que não faltará livro nosso. É só pedir ao Mário que ele tem. Mário tem praticamente, tem todas as minhas obras em quantidade, que nós mandamos sempre para ele. Ok? Tem um e-mail aqui interessante de Sérgio dos Santos Júnior, que ele fala o seguinte: assistindo uma palestra sobre Espiritismo, a professora indagou a todos sobre quantos sermões e parábolas Jesus disse. Ninguém soube responder exatamente. Posso obter essa resposta através do seu conhecimento? Quantas são as parábolas e os sermões de Jesus? Olha, de uma forma bem resumida, porque o nosso tempo não é muito grande, Jesus proferiu mais ou menos em torno de 40 parábolas. As parábolas não são criações de Jesus. Era um princípio de ensino já judaico com o nome de machal, que é exemplo, que o grego chamou de parabole, ao lado de, que terminou como parábola. São em torno de 40. No Velho Testamento, ou na primeira revelação, também tem muitas parábolas de Jesus. E os sermões são em torno de... são 5 sermões básicos. O primeiro, chamado Sermão do Monte, que é constituído do capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Lá você encontra aquele famoso sermão, que começa todo mundo falando das bem-aventuranças, que nós já mostramos que Jesus não chamou ninguém de bem-aventurado. Então, o primeiro, Sermão do Monte. Segundo, capítulo 10, Sermão dos Discípulos. Alguns chamam de Código de Missionários do Reino, que está no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. O terceiro sermão, chamado Sermão das Parábolas, que está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que é aquele que começa com a parábola do semeador. Uma parábola, Jesus, na sua sabedoria imensa, começa falando de semente, de semeadura, como está lá no Gênesis, falando de que toda árvore que der fruto e semente te será alimento. Então há um relacionamento entre a primeira parábola de Jesus e o primeiro livro da Torá, que é o Bereshit, ou Gênesis. Então, o sermão do primeiro livro, primeiro sermão, capítulo 5, 6 e 7, Sermão do Monte. Sermão dos Missionários do Reino, capítulo 10, que fala dos discípulos. Eu vos envio como ovelha entre lobos. Capítulo 13, terceiro sermão, Sermão das Parábolas. E agora o capítulo 4, o quarto tipo, ou o quarto sermão, chamado Sermão Comunitário, que está no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Jesus pronuncia esse sermão em Cafarnaum, falando, é aquele que ele fala, deixai vir as minhas criancinhas, aí daquele que escandalizar uma dessas crianças. Então corresponde ou constitui o quarto sermão. E o quinto e o último é o chamado sermão escatológico, ou sermão das coisas que vão acontecer no final dos tempos. Então, repetindo, são 5 sermões. Diga aí à sua professora, que são mais ou menos 40 parábolas que Jesus narrou, e com certeza 5 sermãos. Porque as parábolas não possuem unidade, porque elas variam de autor para autor. Tem uns que colocam o que não é parábola como parábola, e aí muda muito a quantidade, mas é em torno de 40. E os sermões são 5, como eu já falei. Vou repetir: Sermão do Monte, 5, 6 e 7 de Mateus.
Sermão dos discípulos, ou chamado Código do Missionário do Reino. Sermão das Parábolas, Sermão dos Discípulos, capítulo 10 de Mateus. Sermão das Parábolas, capítulo 13. Sermão Comunitário, capítulo 18. E Sermão Escatológico, que vai o capítulo Mateus 24 e 25, aquele que fala das coisas que acontecerão no final dos tempos. Portanto, está aí de uma forma resumida tudo aquilo que Jesus nos ensinou através dos seus 5 sermões, que eu aconselho a você a procurar em Mateus, porque é o evangelho mais longo, mais didático, e por isso que Mateus é o único que separa assim 5 tipos de sermão, que eu ainda me lembro, no meu tempo de seminário, a gente já, 1965, 66, nós já estudávamos esses sermões de Jesus. Inclusive, o nosso diretor espiritual mandava a gente fazer um edifício de 5 andares, e em cada andar, didaticamente, ia botando um sermão. Por isso que a minha memória está fresquinha, apesar de mais de 50 anos de estudo nessa área, mas eu ainda vejo o edifício com o Sermão do Monte, Sermão dos Discípulos, Sermão das Parábolas, Sermão Comunitário e Sermão Escatológico. Obrigado pelo carinho de vocês, é o que nós tínhamos para o nosso programa de hoje. Fique com Jesus, até o próximo programa e muita paz.